Olá, meus amigos, aqui é Cleron Andarilho, só que dessa vez eu não vou trazer, quer dizer, vou trazer notícias, mas que você realmente não vai ver em nenhum site, na Liga Nerdola, nem em nenhum lugar. Porque é uma coisa que eu descobri recentemente, que eu tinha parado de, eu só sabia algumas informações sobre as últimas quadrinhos, etc. Eu tinha parado já basicamente no final dos anos 90, depois um pouco, depois eu fui lendo ocasionalmente, quando alguém me falava por uma determinada história, etc. Sempre emprestado, porque eu não tinha dinheiro, né, emprestado de Jack Sparrow, mas voltando. Aí, uma coisa que aconteceu com o Spider-Man, que detonou o Spider-Man, foi em 2007 uma história chamada One More Day, criada por John Quesada. John Quesada foi o editor da Marvel, chefe da Marvel na época. Eu não sei se ele é até agora, não quis verificar, mas eu estava louco para falar dessa história. Ele fez uma história onde o Peter e a Mary Jane se separam. Porque a tia May leva um tiro, ela ia morrer, o Peter faz de tudo para salvar ela. Não se sabe como, mas mundos de super tecnologia ninguém. Como se diz? Ninguém tinha solução para isso, tinha alguma magia envolvida. Aí o Mephisto, né, o demônio Mephisto, chega e fala: vai salvar a tia May, deixar ela segura, em troca. Mary Jane e Peter não vão se casar mais. Eles vão ser desconhecidos. O casamento deles nunca vai acontecer. Aí depois os dois acabam aceitando. A questão é, por que o Mephisto quis fazer isso? Ele não ganha absolutamente nada fazendo isso. Ele realmente não ganha absolutamente nada. Mas por que que se tornou uma decisão horrível? Porque o editorial queria fazer o Homem-Aranha solteiro, porque achava que isso atrairia melhor os jovens. A verdade é que naquela época eles já queriam fazer o Peter Parker ser homossexual. Mas é que o Stan Lee ainda estava vivo, então, como lembra que eu falei que tem as regras do Homem-Aranha que o Stan Lee deixava, agora o Stan Lee está morto, então basicamente eles vão tentar fazer isso de novo. Mas então, aí o que acontece que eu descobri isso aqui e o cara, a Nerd Wonder, falou: uma vez Peter e Mary Jane estavam casados e felizes, mas um dia um cara poderoso odiou a esposa dele e queria né, fazer sexo com a filha dele, e isso é verdade. Aí eu falei: elaborate. Aí a Very Nerd Gal falou aqui pra mim: John Quesada disse que Peter era o personagem que ele mais se identificava. Ele criou o lixo, que é One More Day, para acabar com o casamento de Peter e Mary Jane de uma forma muito idiota e ofensiva. Então, na história e quadrinho seguinte, ele apresentou o melhor e perfeito novo interesse amoroso para Peter. Que. Eu vou. Olha só. Brandon Ney nos trouxe Carly Cooper, a personagem que todos odiavam antes de Poe. Joey batizou essa personagem com o nome de sua filha, que ele está unindo a Peter, com quem ele se identifica, deixando muitos de nós fazendo muitas perguntas e zombando de Joey. Aí eu pensei, não é possível isso. E, bem, tá aqui John Quesada. A história realmente é verdade. Eles fizeram separar porque o cara, na época de John Quesada, estava passando por um divórcio, odiava a mulher dele. E aí eu procurei saber. E é verdade! Character naming after John Quesada daughter. A filha dele tem o mesmo nome de um personagem que que ele fez para ser o interesse amoroso novo do Peter Parker, na qual ele mesmo disse em entrevistas que Peter Parker é o herói que ele mais se vê. Estranho, não acha? E também aí o que acontece? Aí surge Paul. Paul, olha o estilo dele, cara. Homem com esse rabinho de cavalo, óculos, essa barbinha aí, eu já sei que. Esse aqui é o exemplo do cara que chega no Starbucks e pede um latte com leite de soja, tá ligado? Sabe esse tipo de pessoa? Sabe esse hipster chato, vegano? Eu acho que é esse tipo de cara. Então, esse cara aí parece, casou, pegou, ele só foi criado pra cook o Homem-Aranha. Não sei se vocês conhecem esse termo, mas basicamente pegar a Mary Jane por detrás do Peter Parker. Porque mesmo quando eles se conheceram, né, eles refizeram o tempo, aí o Peter Parker conhece a Mary Jane de novo, há a possibilidade de ter um relacionamento, esse cara parece rouba a Mary Jane, tem filhos com ela, nunca se casaram, então eles têm filhos com ela,
ou faz ela criar os filhos dele, eu não lembro os detalhes, é bem mudado. Ah, bem, sabe qual é o pior? É que é o pior? Esse cara é o tipo de personagem de agora. Ele é um cara lá, um emissário de outra dimensão, etc. Ele causa um tremendo de um genocídio, altos erros, mortes de inocentes, e a Mary Jane perdoa. E ele não sofre nenhuma consequência por isso. E ele foi criado por esses caras aqui. Zeb Wells e John Romita Jr. Sabe o que é mais engraçado? Um deles, eu não lembro qual, estavam passando por um divórcio onde ele odiava a mulher. Então ele queria fazer esse personagem, o Paul, que é um dos personagens mais odiados pelos fãs dos quadrinhos do Homem-Aranha, apenas para sacanear o casamento, né? A possibilidade de um novo relacionamento entre a Mary Jane e o Peter. Ao mesmo tempo que eles ficam dando superpoderes e fazendo a Mary Jane a super-heroína. Porque essa é a intenção. É uma. É aos poucos substituir o Peter Parker, Homem-Aranha, pela Mary Jane, ou fazer o Peter Parker gay. Essa é a coisa deles. Lembra quando eu falei que a maioria dessas coisas aí, do pessoal mais lacrador, o pessoal mais que diz falar de inclusão e diversidade, blá blá blá, no final é só self-insert? É só história self-insert? Bem, tá aí a prova, meus amigos. A história é tão ruim, mas tão ruim, que o Stan Lee ele consertou, ele fez uma tirinha que, infelizmente não é canon, mas ele desenhou, que fez o Peter de volta, né, como adolescente, crescendo, e depois se casando com a Mary Jane, né, acordando num sonho, casado com a Mary Jane feliz. Você vê, a história foi tão odiada que o Stan Lee fez uma tirinha só para tentar consertar, para ver se o pessoal da Marvel voltasse atrás. E como vocês viram aí no vídeo que eu fiz recentemente, eles não vão voltar para trás, eles vão deixar o Peter fora. Mas o fato de que o cara fez o Peter solteiro, que é um personagem que ele se vê, para o novo interesse amoroso dele ser um personagem que é inspirado na filha dele, e depois criaram um personagem só para né, botar chifres no Peter indiretamente e pedir que o Peter se relacione com a Mary Jane. E essa é a self-insert de dois caras porque eles estavam sofrendo divórcio, então eles não gostavam de ver, odiavam a esposa deles. Ambos, no caso, John Quesada e os outros, odiavam a esposa e queriam fazer isso. É incrível, né? Aí a justificativa é, não, a gente tem que atrair o povo, sendo ele solteiro vai atrair melhor e fazer os jovens se identificar. É a famosa do tipo, não, eu tenho que mudar o personagem para que todos se identifiquem. Na verdade é código para, eu vou mudar porque eu quero enfiar minha história e minhas frustrações da minha vida de bosta no quadrinho e eu quero destruir esse quadrinho porque eu não sei lidar com meus problemas como adulto. Cara, e eu não duvido nada. Lembra que eu falei sobre self-insert? Que tem vários aí. Tem a mulher Castlevania Nocturne. A roteirista que só sabe falar de racismo e colonialismo se colocou como uma personagem lá que era romena, branca, mudou ela para negra e francesa durante a Revolução Francesa só para poder falar de revolução e racismo. Ou seja, tem nada a ver com Castlevania. Ou o cara que se colocou como namorado da Lindinha naquela nova adaptação de 2016 da Meninas Superpoderosas. Da de Lindinha não, da Florzinha. Ou da mulher que fez o quadrinho Eu Não Sou a Starfire e é basicamente ela, a filha é ela. É igualzinho a ela. Ou Velma, Scooby-Doo, que basicamente pegou a Mindy Kaling e fez ela, mudou a Velma para ser para ser marrom indiana, né, negra indiana e igualzinho a Mindy Kaling. Esse filme é isso. Self-insert destrói tudo. A sua política, os seus problemas pessoais colocados, né, pode estragar um produto, estragar uma história. O engraçado é que tem vários autores e artistas que usaram seus problemas, suas frustrações para criar grandes histórias, grandes belas artes, e esses caras
Não, eles usam como terapia própria para jogar as frustrações. É por isso que eles ficam irritados quando os fãs não gostam. Porque é literalmente, eu não gostei dessa história, essa história é uma porcaria. É que eles não querem admitir que é problema do cara que ele tá colocando. É ele que tá colocando, por isso que eles são tão na defensiva. Ele está se colocando na história. E a história é ruim. Então ele não gosta de admitir que é ruim. Aí ele briga com os fãs. Pra você ver, gente. Putz, é foda. É foda. E essa é a explicação por que os quadrinhos hoje. Uma das explicações por que os quadrinhos hoje em dia, né, tão uma porcaria. Por causa de pessoas como essas daí. Bem, gente, por hoje é só. E a gente se vê outro dia.